seja em cada coração. E abençoado esse momento que cada um de nós tomou a iniciativa de largar tudo e ir para o Centro Espírita. Hoje nós estamos iniciando o mês de outubro, o mês que para nós tem histórias marcantes, que não são lendas, mas que são reais. No dia 3 de outubro de 1804, no lar de um casal muito rico, reencarna o menino que se deu o nome David Leon Delisard de Rivail. Este menino era um espírito evoluído que descia para a Terra, reencarnou na França e, com uma missão de trazer o desenvolvimento da ciência, da química, sendo formado um grande professor. A partir da sua idade de adolescente, Hipólite, criado pela família católica nos regimes da igreja, começa a desafiar a família e sai de casa. E muda-se para a Suíça, onde se matricula na escola do professor Pestalozzi. E com esse professor ele estudou e se formou. Era aluno e mestre ao mesmo tempo, com seus 15 para 16 anos, quando o professor adoecia, Kardec dava aulas para os demais. E assim se formou, e assim construiu a sua primeira etapa de vida, até os 50 anos. O Hipólite, com a sua inteligência, com a sua humildade, não vivia para si. As aulas que ministrava era a maioria de graça para os jovens pobres da sua época, da sua comunidade. E assim, trabalhando e servindo com aquele amor tão grande, o Hipólite começou um dia a saber de fato, para ele possíveis. Alguns de seus amigos falaram que na casa das irmãs Fox, em Desville, havia um fenômeno extraordinário, quase que impossível de ser verdade, onde espíritos levantavam mesas, cadeiras, mudavam objetos de uma sala para outra, transportavam as coisas e faziam muitas coisas sobrenaturais. Hipólite começou a pensar, como ele era um espírito inteligente, ele pensou logo, isso não é fantasia, mas eu só acreditarei se ver, porque ele não comia nada enrolado. O Hipólite acreditava naquilo que realmente fosse verdade, se não fosse ele rejeitava. E assim então ele resolveu um dia, em 1854, com seus 50 anos, se dirigiu para lá. Na verdade, foi ver os fatos de perto para poder acreditar. Eram duas meninas. As médiuns que transmitiam os efeitos físicos para que os espíritos fizessem todo aquele movimento. O Hipólite começou a observar e disse, aqui existe um princípio muito inteligente, aqui não é coisa para matar tempo não. E começou a observar e com frequência foi analisando e foi distinguindo que ali havia comunicação dos espíritos. E logo mais entrou em contato com outras médiuns, sendo que na sua mediunidade também ele captava as inspirações do plano espiritual. Bom, quando ele, aos seus 11 anos, se mudou de casa para a Suíça, ele conheceu lá a religião protestante. Tornou-se protestante. Família de
desprezava, porque elas eram católicas, porque o filho era protestante. Nesta época em que ele conheceu os fenômenos espíritas, o Hipólito, resolve entrar em função com os espíritos e abrir um campo para que a doutrina espírita explodisse na França, na Grécia, em todos os países. E lá então, isso concorreu para a emancipação do seu pensamento, de preconceitos e ficções, dogmas e fanatismo. Ele ficou livre de casa, livre da católica, para que a protestante lhe ajudasse a evitar tantos dogmas, tantos preconceitos, e buscou então, através da sua investigação nos fatos extraordinários dos espíritos, buscou um critério, a verdade, uma luz criteriosa, positiva e fecunda. Sua vocação era o magistério. Durante 30 anos exerceu essa profissão-função, fazendo dessa atividade o ministério a serviço da humanidade. Mantinha cursos gratuitos, mantinha a sua vida pobre, trabalhava muito, até que uma vez ele faliu e ele estava muito decepcionado, buscava até com pensamentos muito tristes, muito negativos, o que fazer da sua vida. E de repente um jovem bate a porta e lhe traz uma quantia em dinheiro. E ele pergunta ao jovem, mas por que esse dinheiro? Sim, é que eu quero matricular-me na sua escola. E como você é um professor que trabalha em benefício dos jovens pobres, eu sou muito rico. Eu vou te pagar essa quantia adiantada e depois eu venho para a escola. O Kardec aceitou, porque ele estava no auge das dívidas e das dificuldades, havia falido. Então ele aceitou aquele dinheiro. Empregou muito bem, o jovem nunca apareceu, pessoal. Foi aquele dia. O jovem desapareceu, nunca mais voltou. Kardec então começou a solucionar seus problemas e pensando, existem coisas além do meu conhecimento que está me ajudando. Foi sempre a tolerância o seu maior defeito. Achei interessante isso que eu encontrei numa matéria sobre a vida do Kardec. Foi sempre a tolerância o seu maior defeito. Que é o nosso maior defeito. Há uma palavra, né? Se recebe um tapa numa palavra. Kardec tolerava tudo. A todos perdoava, esquecia as mágoas, nunca tirava pedras em ninguém. Dizia Kardec, se eu tiver razão, os outros acabarão pensando como eu. Se eu não tiver razão, acabarei pensando como os outros. Interessante. E nesse tempo ele não era Kardec, ele era o Hipólito. Missão. Então nós vamos ver aqui a missão do Kardec. Seus primeiros contatos com o Espiritismo. Então, como eu já vinha falando, né? Afirmou Kardec, se na época, há 50 anos atrás, na época dele, de 1800, se dissesse a alguém que poderia transmitir um despacho a 500 léguas e receber a resposta uma hora depois, chamariam de louco. Não faz tanto tempo da codificação da doutrina. Fazem só 155 anos. E hoje que nós vemos? Quanta coisa tem hoje? A rapidez do telefone, da internet, da eletricidade que não havia naquela época. Quanta coisa desenvolveu nesses 155 anos. É incalculável. Em Obras Póstumas, na página 220, Kardec escreve o seguinte: hoje, que a lei da eletricidade é conhecida, ninguém a contesta, nem o mais simples compromisso. O mesmo acontece com os fenômenos espíritas. Quem que hoje contesta os fenômenos espíritas? É um punhadinho de pessoas. A maioria aceita, comprova e fala abertamente. Na época dos cristãos,
meia-noite, de madrugada, coberta a cabeça com um véu, porque era proibido falar de Jesus. Quando os guardas pegavam os cristãos lá nas catatumbas, quem não podia fugir era preso, era levado ao circo, era queimado, era jogado para as feras. Os anos foram passando, veio Jesus, passou a sua época, e vieram vindo quantos missionários e foram mortos e foram queimados. Quando chegou a época do Allan Kardec, ele teve muita coragem quando abriu as portas para que o Espiritismo fizesse luz na Terra. Ele foi muito corajoso, mas, escrevendo as obras, depois que ele trabalhou de 1854 a 1857 para escrever o grande livro dos Espíritos. Por que ele usou o nome de Allan Kardec nessa época? Através de uma comunicação mediúnica com uma médium, ela lhe falou, o Espírito falou através dela, que na encarnação passada, ele, o Hipólite, havia vivido entre os druidas, e lá então ele se chamava Allan Kardec. E ele gostou desse nome, ele achou lindo, e daquele dia em diante, então ele passou a usar o pseudônimo de Allan Kardec. 3 anos para escrever 1019 perguntas. Isso é trabalho. Imaginemos, Kardec acordava cedo, às 4 horas da manhã, estava ele com a caneta escrevendo. Havia internet para ele escrever no computador, uma máquina de datilografia, não havia nada, era a caneta. Ele escrevia as perguntas. Todo o material do Livro dos Espíritos é obra dele, da sua pesquisa, da sua curiosidade. A resposta é dos Espíritos, mas ele formava a pergunta. Quando a pergunta não estava bem como era preciso, o Espírito batia na parede. E ele sabia que precisava dar uns conselhos. E assim foi. 3 anos, saiu 1857 o Livro dos Espíritos. Depois, ele foi escrevendo. E as editoras foram pegando e fazendo mais e mais volumes. No dia 9 de outubro, vejamos que marco na história. 3 de outubro, o nascimento dele. No dia 9 de outubro de 1860, já tinha 300 obras espíritas prontinhas para ser vendido na praça, para ser espalhado. O que é que fizeram? Pegaram aquelas 300 obras e disseram que era a obra do demo. E na praça pública de Barcelona, levaram lá, amontoaram tudo, jogaram gasolina e chegaram ali. Kardec viu a fumaça levantando. Era um trabalho lindo. O que será que passou pela cabeça do Kardec nessa hora? Tolerar, perdoar, esquecer. Mas ele foi para dentro e chorou. E chorou muito. Porque era um trabalho que ele amava. Mas as vozes do além mandam-lhe continuar a escrever. 1864 vem o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa grande obra que foi a luz para os cristãos, porque o Evangelho, ele contém os ensinos da moral espírita, para que nós tenhamos uma vida educada, uma vida vivificada pelos ensinos de Jesus. Então, essa obra, o Evangelho. Entre Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns para aperfeiçoar a mediunidade e o Evangelho para iluminar os nossos pensamentos. Em 1865 lança um novo livro, O Céu e o Inferno. Vejamos que dedicação, quanto esse homem trabalhava para escrever. Bom, a sua obra, sua tarefa na Terra está ficando próxima do